Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, vamos então disponibilizar espaço aqui sobre a superfície do quadro para nós prosseguirmos, continuarmos com o desenvolvimento. Então, a derivada total em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice K, isso é igual a derivada parcial em relação a Q subíndice K, que aparece aqui aplicando sobre o primeiro termo e aplicando sobre o segundo termo, pode ser reposicionada de modo que nós teremos o somatório no subíndice J variando de 1 até N minúsculo, que por sua vez aplica sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice J, multiplicado por dq subíndice J dt, aqui, mais, separadamente, a derivada parcial de R subíndice I em relação ao tempo t. Então, aqui nós temos esta estrutura. Como que nós podemos compreender melhor esta estrutura interna ao colchetes? Analisando a expressão que nós obtivemos em aulas anteriores, com relação à qual é possível nós escrevermos o vetor velocidade V subíndice I como a derivada de derivada ordinária de R subíndice I em relação ao tempo. E isso é igual, nós calculamos detalhadamente o somatório no subíndice I variando de 1 até N minúsculo. Derivada, aqui nós substituímos por K, e nós aprendemos nos estudos sobre matemática básica que que o resultado da soma é invariante sob SOB, sob troca no índice de soma. Ou seja, se nós temos um operador de soma no espaço discreto atuando sobre uma função que depende daquele índice em particular, o índice pode ser trocado por um outro qualquer símbolo, um outro qualquer caractere, de qualquer que seja o idioma, um outro qualquer símbolo, de modo que o resultado da soma sempre será invariante sob troca no índice de soma. Então aqui nós vamos definir como J, convenientemente em concordância, em conformidade com essa expressão, nós temos derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice J, multiplicado por dq subíndice J dt, aqui está, mais a derivada parcial de R subíndice I em relação ao tempo. Nós demonstramos esta expressão em aulas anteriores. Muito bem, agora, usufruindo desse resultado, vamos aqui então vamos escrever da seguinte forma: a derivada total em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial de R em relação a Q subíndice K é igual a derivada parcial em relação a Q subíndice K aplicado aqui sobre DRI dt, ou seja, derivada ordinária do vetor R subíndice I dt, e isso é igual a derivada parcial em relação a Q subíndice K aplicado sobre o vetor V subíndice I, vetor velocidade V subíndice I. Nós sabemos que esse I está associado ao número de partículas que compõem o sistema, ou seja, I é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até N maiúsculo. Muito bem, então agora vamos usufruir desses resultados para nós continuarmos
aqui analisando a expressão, então nós temos esse importantíssimo resultado. Pois bem, muito bem, então nosso próximo passo é nós tentarmos calcular a derivada parcial em relação a de que como nós podemos fazer a derivada parcial em relação a dq subíndice k dt aplicada sobre o vetor velocidade v subíndice i. Isso é equivalente à derivada parcial em relação a dq subíndice k dt aplicada sobre derivada ordinária de r subíndice i dt. Muito bem, vamos então se preocupar em tentar calcular esta expressão, essa derivada parcial, e o faremos adequadamente durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.